Fala aí, galera, boa tarde. Um feriadão, acabei de chegar de um shopping na praia, tava dando uma volta, né? O dia tá bonito. Eu tava com essa predisposição, né, de bater um papo com vocês sobre renco e volatilidade, né? Eu acho que muitas pessoas perguntam, muitos traders iniciantes perguntam, e assim, a gente vê muita coisa, né? No dia a dia, publicações. Eu acho que o nosso grupo, o Grupo 2MV, tem uma preocupação muito presente, muito forte com relação a conteúdo com credibilidade, né? E eu sei que, principalmente os traders iniciantes, tem uma sede, né, vamos dizer assim, muito grande por conteúdo, por setup, por situações aí espetaculares, o Santo Graal, que a gente sabe que não existe, né? Inclusive eu estou lançando um treinamento, né, sobre dólar futuro agora no mês que vem, vou tentar abordar algumas coisas nesse sentido. Mas veja bem, eu vejo muita confusão com relação à associação, a qual tick que eu uso, como é que eu comparo se o 10R é os 5 minutos, muitas dúvidas nesse sentido. Eu, como sempre comentei, né, eu tento sempre passar dicas e mensagens do que funciona para mim. E eu sempre comento que de repente o que funciona para mim pode não funcionar para o outro, né, para o José, para o João, né, e para alguns pode funcionar. Então não tem certo ou errado. A gente tem que se conhecer, a gente tem que estar sempre buscando uma capacitação, né, uma capacitação continuada. Eu falo assim, eu de alguns anos para cá, né, tem até um livro que eu cito do Mark Douglas, né, é o Fluxo, Trading Fluxo, que eu acho que quem não leu, eu sugiro que leia. É, a gente fala assim, poxa, como eliminar o risco emocional? Né? Ele comenta ali algumas verdades fundamentais, né? É, de forma resumida, tudo pode acontecer nesse mercado, né? E para ganhar dinheiro, a gente não necessariamente precisa saber o que vai acontecer, né? Lado direito do gráfico. Você trabalha com oportunidades, com probabilidades, né, de uma maior ocorrência de um evento em relação a outro, né, e cada movimento no mercado é único, né, eu estava até batendo um papo com um amigo meu hoje, cedo, na praia lá tomando chopp, ele falando, né, poxa, o que nós estamos observando nesses últimos dias no mercado? Uma tendência de alta, o mercado subiu, só subiu. Ou seja, aí vem um camarada, bota no Facebook que saiu do prejuízo para não sei quantos mil reais. Cara, para mim isso é papo furado. Pode até ser que tenha acontecido, mas o cara que coloca no Facebook, o cara que coloca nome de que sou fera, o cara que quer publicar boleta, cara, isso aí pra mim não funciona. Né? O que funciona no mercado é a gente se conhecer, é a gente ter paciência, é a gente ter disciplina, é a gente seguir uma estratégia com abordagens, né? A gente tem um gerenciamento de risco de acordo com o nosso perfil. E aquela história, seguir com disciplina, né, foi uma das coisas que me ajudou muito ao longo desses últimos anos. E de forma bem simples, você bota no papel, bota alguns condicionantes, bota alguns filtros e beleza. Né? Ontem eu estava até operando juntos, né, do 2MV com uns três, acho que três alunos, dois, três alunos, quatro alunos. E movimento do índice, de cara, até depois o Denis e o Evandro entraram na sala lá, né, no FCC e comentaram. Cara, eu não peguei. Simplesmente peguei, não tem problema nenhum com isso, porque era 9h03 da manhã, 9h05 eu não entro no índice nesse horário.
E depois ele não deu oportunidade, só foi dar depois, no horário que eu já fico mais preocupado. Aí eu participei, né, para tentar buscar a minha meta. Mas eu não peguei. E por isso eu vou dar tiro no ouvido. Né? Eu estava até comentando com o pessoal ontem na aula. Quantas e quantas vezes a gente se vê inserido nesse mercado para agir de forma impulsiva, deixa a emoção falar mais alto do que a razão. E mercado tem todo dia, tem toda hora. Né? Então uma das coisas que eu sempre falo e comento, né, e o day trade é difícil pra cacete. Né? Eu fico vendo aí vários iniciantes, vocês comentando, eu coloco no 5R, no 2R, 3R, cara. É, vou voltar a comentar com todos vocês, né, o que eu já comentei em ocasiões passadas. Por que o day trade é difícil? Né? O day trade você tem possibilidade de fazer mais operações, você tem liberdade, você pode tradear a hora que você quiser, mas por quê? A galera quer o fractal, quer o tempo gráfico, quer o tique cada vez mais agressivo. Cara, vocês já pararam para perceber que isso só interessa a quem? Né? Bota a interrogação aí, depois vocês reflitam sobre isso. E outra coisa, quanto menor o tempo gráfico, quanto menor o tique no renco, você tem mais erraticidade, você tem menos volume, você tem menos volatilidade, você tem menos amplitude de negócios. E aí que eu pergunto, a gente ganha dinheiro dessa forma? Se o cara falar que ganha, beleza, quem sou eu para poder discordar? Eu, né, com as minhas convicções, eu vejo assim, é só scalping. Se vocês ganham dinheiro com scalping, faz renda, faz salário, beleza, parabéns. Mas aí todo mundo não fala de algumas coisas. Por exemplo, custos operacionais, imposto. Né? Eu não sei se todos vocês sabem que imposto de renda no day trade é maior do que o imposto de renda no swing trade. Ninguém fala sobre a questão de se eu entro, ele entrou no ponto que eu queria, ele saiu no ponto que eu queria, né? Efetivamente falando. E essa questão de custo, para quem roda, para quem gira muito, né, para mim, dentro, né, da minha opinião pessoal, né, tem que se preocupar. Né? Senão, chega no final do mês, de um ano, o cara vai fazer as contas e viu que não compensou. Então, o que eu sempre comento? Por que eu estou chamando esse tema de hoje? Né? Para tentar passar alguma dica e alguma orientação inicial. Para ver se eu não me estendo tanto. Né? Para mim, uma ferramenta que me ajuda bastante um indicador que eu venho estudando, né? Eu tomei conhecimento, eu venho estudando, eu venho acompanhando já há muito tempo. Para mim funciona, tem funcionado, eu gosto. Eu vou tentar mostrar ele para vocês hoje na prática. Né? E com esse indicador, né, ele de certa forma me ajuda a tentar enxergar, né, por exemplo, se eu estou operando dólar, se eu quero fazer uma associação do dólar com 60 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, né? Se eu quero ver o dólar no diário, se eu quero operar papéis e tentar ver que eu estou trabalhando, por exemplo, papel que eu gosto muito, que é o Bradesco, trabalhar o Bradesco olhando 15 minutos com 5 minutos, esse indicador me ajuda bastante. Esse indicador é um indicador simples, né? E nada mais, nada menos do que um indicador que vai me mostrar de forma bem simples, né, a amplitude, né, da variação de hoje em relação a ontem. Né, e eu coloco uma média, vamos dizer assim, dentro dele para atenuar. Ele pode ser utilizado em qualquer prazo operacional. Né? E ele me ajuda muito para poder observar níveis de sobrecompra, sobrevenda, stop móvel, stop fixo, que pode ser até um bate-papo aí na sequência, né? Mas e no intradiário? No intradiário, gente, a gente sempre tem que ter mais cuidado, mais cautela.
assim, sempre tem que pedir um pouco mais de confirmações. Né? Que o intradiário é complicado pra cacete, né? Bem complicado. Então, o nome desse indicador é True Range. Né? O Profit Chart tem ele, né, disponível para os traders. Ele vai pegar a real variação do mercado, né? Variação em valores nominais mesmo, né? Ele é como se ele tivesse pegando assim o quanto o mercado, aquele ativo variou em relação, né, a mínima de hoje ao fechamento anterior, bem como a máxima de hoje em relação ao dia anterior, né? E ele me ajuda muito a enxergar isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Eu acho que isso aí ajuda a uma galera que tem esse tipo de dúvida, né? E aquela história, gente. Ontem mesmo, na quarta-feira, Marcão, né, conduziu um webinar junto à Modal. E muitas pessoas que estão aí, os novos entrantes, vamos dizer assim, pessoas que estão iniciando, acho que é uma preocupação que nós estamos tendo agora, bastante carinho, né, para ver se a gente ajuda a introduzir essa galera ter contato com o Renko. Quando a gente fala em Renko, né, não é novidade para muitos de vocês, mas eu vou tentar reforçar. No gráfico de Renko, né, não interessa o tempo e o volume de negócio, né? Ele trabalha exclusivamente com variações de preço, né? E aí ele forma aqueles tijolos, os boxes, né? A gente define o tamanho por conta do tique em relação ao tamanho desse box, né? Então a gente sabe que no dólar, um tique, a variação do tique são 0,5, do índice 5 pontos, de um papel, né, como o Bradesco, que eu comentei, 1 centavo, né, todos os papéis, né? Quais são as vantagens, né, na nossa opinião, de utilizar o gráfico Renko? Né? Como a gente já comentou em outras ocasiões, filtrar ruídos, né? Ele trabalha apenas com variações de preço, né? O tempo e o volume, eles não são importantes, não é isso? E qual é a principal vantagem, na minha opinião? É um seguidor de tendência. A nossa estratégia toda, né, o 2MB Force, foi baseada, pautada para seguir tendência, né? E aí eu pego ali, poxa, se ele vai filtrar ruídos, eu vou tentar enxergar com mais clareza suporte e resistências, padrões gráficos, né? Dentre, né, tantas coisas que a gente já vem comentando, né, ao longo desses últimos dias, né? Inclusive, o 2MV agora está com uma sugestão aí, né, do Denis e do Gil de fazer aquele 2MV Drops, né, com vídeos curtinhos de 2, 3 minutos, né, falando de mercado, falando de algumas dicas. Muito bacana, né, a ideia, a iniciativa dos dois. Acho que tem já um pessoal já acompanhando e curtindo, né? A gente vai ver se publica de forma sistemática aí 1, 2 vezes por semana. Mas vamos lá. Vamos tentar bater um papo aqui, né, mostrando o gráfico, né, para vocês aí. Então, olha só, deixa eu minimizar a minha câmera para melhorar o visual para vocês. Olha só, gente, dólar, né? Eu estava até ontem, né, com o pessoal no Operando Juntos, né, e comentei, dólar abriu o dia de ontem, né? Uma situação totalmente indefinida, linha d'água, aqui níveis de marcações de suporte, né? E o dólar caiu aqui, ó, perdeu essa região aqui. Isso que horas? Meio-dia e pouco, já não é um horário que eu não gosto muito, né? Eu tinha chamado a atenção da galera que se isso acontecesse, tem que vender. Agora, eu estou falando aqui de 3R, né? E aqui do lado 5R. O que é esse 5R para mim? Né? Esse 5R para mim, de acordo com esse indicador que eu comentei com vocês aqui, o True Range, eu coloco uma média dentro dele, né, de 21 períodos aritmética, ele me traz aqui entre parênteses 4,31. Ou seja, a volatilidade em relação
ontem, aquilo que eu comentei com vocês, né? E esse 4,31 pontos, para mim, né, ele vai me ajudar a entender que se eu for me posicionar com base no 5R para fazer um trailing stop, stop móvel, ou mesmo stop fixo, ou mesmo observar uma sobrecompra ou uma sobrevenda, e eu observo muito isso em relação à média 89, olhando aqui, né, no tique mais agressivo, né, eu vou tentar explicar isso com um pouco mais de detalhes na próxima quarta-feira, né, no webinar na Modal. Mas o que é mais importante para mim é o Renko, o dólar abre em gap, volta, né? Um gap expressivo, tocou na região de suporte, voltando, tomando fôlego e vem aqui, né? Aí abriu o dia de ontem. Mostrou aqui uma congestão. Não passou a linha d'água nem o ajuste. E aqui ele quebra para baixo. Opa, eu tenho a minha estratégia dizendo, vendi. Eu estou olhando para o 5R. O 5R para mim, com essa volatilidade aqui de 4,30, podendo arredondar para 5 pontos, né, me disse venda aqui. Eu olhando para o 3R, né, na mesma situação, ele está acontecendo em que horário? Aqui. Né? E aí o que eu falo com vocês, eu tento simplificar demais a minha maneira de entender, né? Eu tenho a minha média que me norteia olhando para baixo, preço abaixo, eu quero pensar só em venda. O dólar está com viés de venda, eu não posso pensar só em compra. Ele pode até reagir aqui, furar uma linha d'água, ajuste, provocar um retorno para a média, provocar um padrão de reversão ali no momento seguinte, mas hoje o viés é de baixa. E ele me diz aqui, cara, eu vendi, estou perdendo aqui a região de suporte, no 3R ele já apontou aqui essa venda, né? Que de repente a pessoa mais arrojada vendeu para objetivar esse fundo aqui, esse suporte aqui, para botar uma gordura, mas ele vendeu aqui. E aqui, nesse exato momento aqui, que já era mais para da tarde, vocês tinham o tique maior, né? Apontando a venda, né? E se eu não fizesse nada? Não tem problema nenhum, né? Mercado tem todo dia, tem toda hora, né? O que a gente tem que ter em mente é que se eu não estou tendo mercado muito claro dentro das minhas condicionantes, dentro das minhas abordagens, não é para fazer nada, né? Se meu propósito é ganhar dinheiro, é viver desse mercado, é extrair o dinheiro com uma certa consistência desse mercado, né? E aí entra esse indicador. Se ele me traz uma média dessa volatilidade, uma média da variação em relação ao dia de ontem, eu sei que no 5R, 4,3, 5 pontos, e no 3R, 1,8, 2 pontos. Como é que é isso em relação, né, àquele comparativo em candle? Né? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Como é que é isso em relação a entender que se eu estou me baseando no 5R para poder iniciar um trade aqui na venda e colocar 5 pontos de stop e ele vai tentar respeitar, e isso para mim é disciplina, isso para mim é você padronizar alguma coisa, alguma condicionante, isso para mim é você enxergar que quando ele está, de repente, 3, 4 vezes acima dessa volatilidade em relação à média, opa, me acende uma luz. Isso não significa que vai voltar, que vai reverter, não, o mercado faz o que ele quiser, mas me acende um sinal amarelo. Eu vou tentar entender, de repente, uma sobrevenda, vou tentar entender uma distorção, associado ao MACD, que é um indicador, né, que eu utilizo muito. Isso não significa que eu vou acertar 100% das vezes, né? Não significa que eu vou participar desse trade. Eu posso muito bem ter ficado de fora porque o MACD não me apoiava. Uma das minhas condicionantes me apontava para não entrar no trade, ou se eu fosse entrar com a mão menor, com menos exposição, né? Mas assim, aqui para mim, eu pego o 5R, então vamos botar para um gráfico aqui embaixo em candle. Ó, vamos botar aqui o dólar, que a gente está citando sobre o dólar. Então, dólar futuro, no dia de ontem, está aqui. Se eu colocar aqui 15 minutos, quanto é que está dando essa volatilidade por esse indicador aqui? 3,63. Estão vendo lá, em cima daquele parênteses ali, ó, entre aquele parênteses, ó. Vou tentar botar
a setinha aqui, ó, né? Vamos arredondar isso aí para 4 pontos. Isso nos 15 minutos em candle. Quanto é que está trazendo aqui? Não é a mesma coisa, praticamente? Então eu posso entender que o 5R, né? E aí essa média dos 21 aritmética, podemos considerar em relação ao dia de ontem. E se essa média está se mantendo nos últimos, no último mês, nos últimos 20 pregões. Então eu entendo que se eu estiver trabalhando com o dólar 5R na tela aqui, ele vai ser o 15 minutos, que é o principal tempo no intradiário para mim. E o 3R, 1,88, 2 pontos. Vamos voltar lá para aquele gráfico lá em candles. Vou botar o dólar em 5 minutos. Quanto é que está dando aqui? 1,60. Então eu posso entender que eu estou aqui na minha tela em renco 15 com 5. Posso. E se eu quiser enxergar o 2 minutos, Rotier, 1 minuto, que a galera adora pra caramba e que pra mim isso é só armadilha de mercado para ganhar dinheiro. Quem gosta disso, vocês sabem quem gosta disso, né? E os tubarões agradecem. Se eu colocar aqui 2 minutos, por exemplo, 0,91, né? Menos de 1 de volatilidade. Então, de repente, eu vou entender que se eu colocar no 2R, um R não tem nem como colocar, eu vou encontrar aquela associação. Mas aqui, para mim, eu consigo trabalhar numa boa o intradiário, né? Eu estou enxergando que no dólar, um viés de baixa, abertura em gap aqui, volta, ontem abre rompendo o suporte, aqui está em baixa, a estratégia apontou venda aqui, apontou venda aqui, apontou venda aqui, aqui inclusive, né, depois de meio-dia, que é um horário ruim, né, que já começa aquele horário mais errático, mas apontou venda. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa no dólar ontem, era venda. E aí eu tenho essa associação e tenho o seguinte, se eu entro numa venda, eu vou tentar me guiar por essa volatilidade. Ou seja, 4, 5 pontos, eu vou tentando fazer o meu trailing stop. Ou, de repente, eu pego, entrei numa venda aqui e jogo 2 vezes essa volatilidade para baixo, por exemplo. Ou, de repente, eu entrei, como eu gosto de fazer, de repente, nesse risco aqui, né? Ou, de repente, nesse risco técnico e joguei para baixo 2 vezes. É a forma que eu gosto de fazer, né? Boto no bolso e fico com residual para ver até onde esse mercado vai. Não é o caso aqui de ontem, né? Vamos ver o índice. Então, índice futuro, está aqui, 15 com 10. Olha a volatilidade do 15R, 139, 140 pontos. Para mim, isso aqui chama por 15 minutos, 20 minutos. Aqui, a volatilidade do 10R, que é o renko que eu mais gosto de trabalhar, o mini índice, né? 80, 82, puxa de repente por 5 minutos, né? O que eu estou enxergando aqui no índice futuro? Está subindo, só posso pensar em compra. O dia de ontem foi comprado, eu não peguei nada disso. Estava no Operando Juntos, não peguei nada disso. Por quê? Porque o pregão começou aqui, ó. Isso aqui era 9h03 da manhã, eu não opero esse horário, né? Eu espero um primeiro movimento. Mas isso sou eu falando, tem outros que operam. Tem cara que ganhou dinheiro aqui, beleza, parabéns. Eu fui entrar aqui apenas, ó, né? Para tentar buscar a minha meta, né? Ou parte dela. Mas eu não opero esse movimento. Até o Denis comentou que o robô pegou, né, esse movimento. E aí, vamos lá de novo fazer aquela associação. Eu estou lá em índice futuro. Não sei se isso está ajudando vocês, pelo menos, a entender o que eu estou falando. Então, eu tenho aqui, ó, índice futuro. 15 minutos. Quanto é que está dando a volatilidade aqui? 154, 150. Está mais ou menos guardando uma correlação? Opa, então eu posso entender que o 15R no índice futuro em relação à volatilidade em relação ao movimento de ontem, dos últimos pregões, eu tenho mais ou menos esse comparativo. E o 10R? Ah, o 10R, então, vou botar aqui o índice futuro nos 5 minutos. 80, 60, né? 60 pontos. Quanto é que está dando o 10R? Pô, o 10R está dando 80. Ou então está um pouco diferente aí o negócio, né? Vamos botar aqui o 10 minutos. O 10 minutos está puxando para 99. Opa, já está um pouquinho mais perto, né? Então, eu vou entender que se eu estiver usando, querendo fazer esse comparativo com candle,
Se a volatilidade em relação ao movimento anterior está 60 e eu estou aqui no 10R, eu vejo que o 10R está um pouquinho mais acima. Então, de repente, eu posso trabalhar numa boa. Vamos botar aqui, ó, 7R, que é o renco preferido do nosso amigo Denis atualmente. Quanto é que está dando o 7R, né, com essa volatilidade? Deixa o Profit carregar. Eu não sei se isso aí estiver muito rápido. Na quarta-feira que vem a gente bate papo. Ó, 7R, 57. Está dando mais ou menos aqueles 60 pontos. Então, eu posso muito bem trabalhar com essa associação 15, né, com 7. E entender de forma bem simples que o mercado está topos e fundos ascendentes, está subindo. No dia de ontem abriu um gap e jogou para cima. Ponto. Está aqui, ó. Se não pegou, não tem problema nenhum, se não atendeu as suas condicionantes. Mas a gente ia pensar só em compra, né? Talvez em algum movimento corretivo, de retorno para a média, alguma distorção, alguma tentativa, né? Eu, inclusive, fiquei de olho nisso, né? Mas é aquela história. Tá aqui, ó. Eu tenho 15, 5. Dá para trabalhar dessa forma? Com certeza. Vamos lá em ações. Sabendo que a variação do box no mini índice, né, são 5 pontos. Se eu estou com 15R, eu sei que 2 boxes são 150 pontos, 140, 150 pontos. Está dentro dessa volatilidade, está cabendo no meu gerenciamento de risco, no meu manejo de risco, beleza. Se eu entrei aqui pela estratégia e entendi que se meu stop está aqui atrás, 2 boxes, atrás do box branco são 150, 140, 150 pontos, está dentro de acordo com essa volatilidade, beleza. Então, se eu errar, se eu perder essa oportunidade, eu vou estar perdendo os 140, 150 pontos. E se eu ganhar, eu quero jogar esse risco para cima 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? E é o que aconteceu. No 15R, eu preciso olhar um R, 2R, 3R, 4R, 5R. E se for olhar o 5R, 4R, 6R, vai olhar para scalping. E aí vai ter que você ter uma taxa de acerto muito grande, né? E é uma coisa que a grande maioria não entende. Eu não preciso ter taxa de acerto grande. Eu tenho que ter payoff elevado. É claro que tem uma combinação com taxa de acerto isso, mas eu tenho que ter payoff elevado. É o que vai me manter vivo no mercado, né? Vamos lá para papéis. Vamos tentar bater um papo em papéis. A gente fecha aí esse vídeo. O exemplo do Bradesco. Poxa, eu gosto de trabalhar Bradesco. Então eu faço essa associação aqui presente, 8R com 4R. O que é 8R? Pô, tá me dando 13 centavos. Aqui, no 4R, 7 centavos. O que eu busco em papéis? Um risco de 15 centavos, um risco de acordo com essa volatilidade aqui, ó, né? E jogo ela para cima 2 vezes ou para baixo 2 vezes. Ou seja, eu quero correr um risco de 10, 15 centavos e ter aí, botar no bolso 20, 25, 30 centavos. E o Bradesco aqui, no 8R com 13 centavos. O que é isso no Bradesco? Então vamos lá de novo fazer aquele raciocínio. Vou botar aqui Bradesco, BBDC4. Então Bradesco, no 15 minutos, ele está com 0,12 em candle. Opa, então está muito parecido. O 8R para 0,13, então eu entendo que isso aqui é o 15 minutos. Eu enxergo um contexto maior aqui, ó, uma semana. Eu enxergo que o Bradesco ontem abriu aqui em gap com o mercado de índice futuro, superou a média, e eu enxergo que aqui, sendo 5 minutos, está aqui, ó, ele apoiou, aqui está o start de compra do Bradesco, com todo o atendimento da nossa estratégia. Olha o tradeaço que deu o Bradesco aqui. E se eu tivesse entrado aqui e tivesse tomado um stop? Paciência, faz parte, tomou stop. Mas quando você toma stop, você toma stop de acordo com o risco da volatilidade que você está correndo. Eu sempre me apoio no tick intermediário. Então eu botaria 15 centavos aqui. 15 centavos seria o quê? 2 boxes, 2 boxes e meio. E eu tento projetar o meu risco para cima 2 vezes. Está aqui, ó. 3 vezes, está aqui, ó. Olha o tradeaço. Mas aí o que eu tenho aqui? Eu tenho o atendimento da minha estratégia, das minhas condicionantes. Beleza. O resto é com o mercado. O resto é aquilo que eu comentei com vocês no início do vídeo de hoje, né? Eu tenho, a gente não tem certeza, né, do que vem para o lado direito. A gente tem uma expectativa, né, do que vai acontecer, né? A gente tem
é uma probabilidade. A gente tem uma oportunidade se apresentando, né? E aí é que eu falo, esse perigo, né, do day trade, que as pessoas trabalham sempre com expectativas muito elevadas, né? Eu quero fazer 20% por mês, eu quero fazer um baita de um salário, eu tenho pouco capital e quero fazer uma fortuna. Muito cuidado com isso, gente. A gente vai ter a oportunidade de bater um papo sobre isso aí nos webinars na Modal ou algum vídeo, né? A gente está iniciando aí um nosso treinamento completo nos próximos dias, né, no dia 16 de setembro, que a gente conversa bastante, esgota, é um mês, né, de treinamento. Mas assim, espero que tenha pelo menos ajudado aí vocês, beleza? E veja bem, aquilo que eu falei, muito cuidado com esse conteúdo vinculado, distribuído aí nas redes sociais, Facebook. A gente tem que ter compromisso, eu pelo menos tenho, né, essa preocupação de passar alguma coisa realmente, né, que, sei lá, leve informação, que funcione para mim. Eu já tenho uma experiência já de algum tempo, né, no mercado, que às vezes pode não funcionar para um de vocês, né, mas com certeza vai ajudar alguns outros, né? Mas muito cuidado, as pessoas ficam com essa ansiedade, com essa impulsividade, com essa matemática impossível de atingir, com essa preocupação em reduzir cada vez mais o tempo gráfico, o tique. Cara, é caixão, né? Isso aí você vai ter que ter muita experiência de tela, vai ter que ter perfil muito adequado, você vai conviver com muito estresse, né? É só você ver qual é a amplitude de um boxe em renco num tique de 2, 3R, gente. Não é nada, o mercado fica praticamente sem movimentação, sem volume, entendeu? Sem amplitude, né? Agora, se a gente espera com paciência, se a gente tem algumas abordagens, se você está olhando de repente um tique que tem mais memória, né? Que você tem mais, vamos dizer assim, um compromisso, né, entre compradores e vendedores. Você tem mais consistência na coisa. Num tique ou num tempo em candle muito de ruído, cara, você tem a loucura, você tem a robô ali, entendeu? É caixão. Aí você tem que saber trabalhar muito bem, né? Vai acertar umas, vai errar outras, e quando acerta, pega uma parte, quando erra, perde 2, 3 vezes, não ganha dinheiro, além do custo, né? Na minha opinião, tá, gente? Estou passando para vocês uma opinião. Agora, se vocês estão olhando um Bradesco aqui no 8R, né, que você tem uma leitura de contexto, algum movimento, algum entendimento de acordo com a estratégia, se não quis fazer nada no Bradesco ontem porque não ficou à vontade, não tem problema nenhum, o mercado está cheio de papéis, são setores, mas se você teve um entendimento de gap, com a estratégia aqui te falando para comprar e pegou esse movimento aqui, fez aí 30 centavos, 40 centavos, cara, parabéns, é isso aí, né? É aquilo que eu falo, eu vou acertar sempre? Não. Mas aí quanto eu boto de risco com o meu potencial ganho? Então é aquela matemáticazinha aqui, se eu estou colocando para cada real em risco aqui, eu estou correndo aqui 10, 15 centavos com 1.000 papéis no Bradesco, né? Eu poderia ter feito aqui de repente com essa matemática aqui, ó. Estou correndo aqui 10 centavos, 15 centavos com 1.000 papéis. Se você tivesse pego aqui o que o Bradesco ofereceu, vamos botar ali 30 centavos, com 1.000 papéis você teria feito R$ 300. Eu acho que isso aí tá legal, né? Pelo menos eu entendo que ajuda. Um abraço a todos, bom feriado, até a próxima. Se gostaram, dá o like.